Meus irmãos, graça e paz, boa noite, amém? Você vai abrir a palavra do Senhor comigo nessa noite, na carta aos Hebreus, e vai permanecer com a sua Bíblia aberta no capítulo de número 6. A partir do verso de número 4, nós estaremos lendo inicialmente até o verso de número 8. Hebreus capítulo 6, do verso 4 até o verso 8, eu quero lhe dizer que é o texto mais difícil de se expor em toda a Bíblia. Não existe texto mais polêmico, não existe texto mais difícil para se pregar do que esse. Aí você poderia me perguntar, e por que eu estou me aventurando a fazer isso? Não é verdade? Interessante que, eu não sei se você já teve essa experiência de você preparar uma palavra. Eu estava com o sermão de hoje quase pronto. E quando foi em determinado momento da meditação, Deus disse: o texto não é esse. Eu estava preparando o Salmo 57 para a gente meditar nessa noite. Eu já estava com boa parte do sermão pronto, irmãos. E Deus me direcionou a esse texto aqui que nós vamos expor nessa noite. E Deus o sabe por quê. Amém? Verso 4 até o verso 8, a palavra de Deus diz assim. Todos encontraram? Pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo a vergonha pública, ou ignomínia, ou zombaria em outras versões. Pois a terra que absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz planta útil para aqueles por quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. O seu destino é ser queimada. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos teu nome, nós te louvamos pelo fato de mais uma vez estar podendo cercar a tua mesa, nesse primeiro domingo desse mês, juntamente com nossos irmãos em comunhão. E a nossa oração, Senhor, nesse momento, é que através da tua infinita graça e misericórdia, tu possa falar ao nosso coração. Faz isso nessa noite, para o louvor da tua glória. Edifica, exorta, admoesta a tua igreja segundo a tua palavra, e que no final o teu nome seja glorificado e exaltado. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Interessante que domingo passado a irmã Janeide pregou no capítulo 12 dessa carta, e ela nos deu algumas informações que são verdadeiras. Primeira, que nós não sabemos quem é o autor dessa carta. A carta é atribuída por alguns a Paulo, a outros por Barnabé, a outros a Apolo, até mesmo a Maria, mãe de Jesus, a autoria dessa carta foi atribuída. Só que nós não sabemos quem a escreveu. Mas se você já leu a carta aos Hebreus, você chega à seguinte conclusão: que o autor, ele é certamente um pastor, que conhece profundamente o Antigo Testamento, o ministério sacerdotal, os ritos, os sacrifícios, ele conhece por demais. E sem dúvida alguma também se trata de um judeu. E como nos foi dito domingo passado, para quem você pode chamar ela de uma carta, como também você pode chamar Hebreus de um sermão. Vale os dois. Para quem ela foi endereçada? Ela foi endereçada para hebreus ou judeus que haviam abandonado as sombras das coisas, entenda, o judaísmo, e abraçado a fé na pessoa de Jesus Cristo, mas estava com as malas prontas para voltar para o judaísmo. Foi para esse povo que essa carta foi escrita, inicialmente. Qual o propósito, o porquê dessa carta,
ou desse sermão ser dado a esse povo? Porque o povo estava apostatando. O povo estava voltando atrás daquilo que eles acreditavam. E por essa razão essa carta foi escrita. Dito isso, eu gostaria de pontuar algumas verdades antes de nós irmos para o texto. Primeiro, existem alguns termos no meio evangélico que eu tenho dificuldade com eles. Primeiro, a palavra bênção. Eu não estou dizendo que a palavra bênção não é bíblica. É. E é uma palavra bíblica linda e com muito significado. Bênção significa presente de Deus. Quando Deus disse a Abraão, "Sê tu uma bênção", Deus estava dizendo a Abraão que ele seria um presente do próprio Deus para o povo. E por que eu tenho dificuldade com essa palavra? Porque nós evangélicos esvaziamos o sentido dessa palavra. Interessante que todo mundo a gente taxa como bênção, quando na realidade muitas pessoas que não são, mesmo assim a gente trata essas pessoas como bênção. Fulano de tal bênção, o camarada nem evangélico é, mas a gente diz que ele é bênção. Então biblicamente nós estamos errados. Há outro termo que eu não diria que eu tenho dificuldade, mas eu me entristeço muito quando eu escuto. Que termo é esse? E é bíblico. O termo ou a palavra desviado. Quando você escuta o seguinte: fulano de tal está desviado. Eu não sei se você não se entristece com esse termo. E na minha opinião, era o pior adjetivo que você poderia usar para uma pessoa. Mas eu vi que tem um outro pior. E daqui a pouco eu vou falar sobre ele. E por que você me pergunta que existe um pior do que um desviado? Porque Martyn Lloyd-Jones, quando ele vai definir o desviado, ele diz algo muito interessante. Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte, não são minhas palavras, são do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Ele diz o seguinte, olha: o desviado é alguém que, por causa da relação que ele teve com Deus, nunca pode desfrutar bem qualquer outra coisa. O que é que ele está afirmando? Que o desviado é alguém que, mesmo afastado da igreja de Deus, ele está na cama do adultério, mas ele sabe que está errado. A consciência dele martela, ele não consegue ter paz. Quem é o desviado? É um crente que vai, por exemplo, a uma boca de fumo e adquire uma pedra de crack, vai fumar escondido de tudo e de todos, mas a consciência dele martela. A consciência dele, a palavra de Deus fere a mente dele. Ele faz aquilo, mas ele não consegue ter paz. Esse é o desviado. Eu diria a você que o desviado, um exemplo bíblico dele, é o filho pródigo. Ele está longe da casa do pai, gastando tudo com meretrizes, mas ele sabe no íntimo, no fundo, que a única solução para ele é voltar à casa do pai. Esse é o desviado. Mas vamos um pouquinho mais adiante. Se você já estudou um pouquinho de teologia bíblica, existe uma doutrina chamada soteriologia bíblica. O que significa isso? É a doutrina bíblica da salvação. Ela é dividida em 5 pontos. A saber, primeiro, ela fala sobre a depravação total do homem. Nós nascemos perdidos, mente, coração e alma, desde o ventre da nossa mãe. O segundo ponto, a eleição incondicional. Você não consegue escolher Deus, é Deus quem lhe escolhe. Terceiro ponto, a expiação limitada. Apesar de Deus amar todos, Ele não ama tudo. Porque existem pessoas, por exemplo, aqui nesse auditório, que nunca mudaram de vida, porque Deus nunca lhe chamou verdadeiramente. Quinta e última doutrina bíblica, a saber, sobre a soteriologia bíblica, sobre a salvação bíblica, é essa que nós vamos pensar um pouquinho hoje à noite. A perseverança
final dos santos. Entenda santos como crentes. O que significa isso, pastor? Esse último ponto da doutrina bíblica da salvação, a perseverança final dos santos, ela diz o seguinte, presta atenção por gentileza. Ela afirma que todos aqueles que foram verdadeiramente salvos, regenerados, jamais cairão desse estado de graça. Em outras palavras, essa pessoa jamais poderá se perder. Eu poderia passar a noite toda aqui, dando referências bíblicas a vocês acerca da perseverança final dos santos. Mas eu vou citar apenas 2 textos bíblicos. Não precisa abrir. Primeiro, João capítulo 10, o Evangelho, verso 28 e 29. O texto nos diz assim: eu, Jesus falando, lhes dou a vida eterna, e por isso vocês nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-la da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Há um outro texto que muito fala ao meu coração, Filipenses capítulo 1, verso 6. Quando Paulo escreve o seguinte: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu lhe faço uma pergunta a você que leu esse texto comigo nessa noite. Será que o verso 4 e 5 do texto que nós acabamos de ler, ele afirma que é possível um crente regenerado, salvo por Cristo, dormir como filho de Deus e acordar como filho do diabo? Em outras palavras, é possível você hoje no domingo ser cristão e amanhã você perder sua salvação? Há N interpretações desse texto, mas eu gostaria de citar as 2 mais importantes. A primeira é a seguinte: há cristãos legítimos que vão morar no céu comigo e com você, que acreditam piamente que o verso 4 e 5 trata de cristãos genuínos, que tiveram experiência de conversão, mas que em determinado ponto da sua carreira cristã perderam a salvação. Entre esses cristãos está minha esposa. E eu nunca me separei dela. Convivo com ela até hoje. E há a segunda interpretação, né? Que é a que eu sou mais afeiçoado, que é a seguinte: é a de que uma pessoa, ela nunca nasceu, se ela perder a salvação, ela nunca nasceu de novo. Que por algum tempo essa pessoa até se comportou como um crente, frequentou reuniões, mas retrocedeu, voltou atrás. E por que ela voltou atrás? Porque ela nunca foi regenerada, porque o Espírito Santo nunca alcançou o coração dessa pessoa. Eu creio que o verso 4 e o verso 5, o autor está falando não de crentes genuínos, mas de crentes que só possuíam a doutrina na mente. Essa doutrina nunca desceu para o coração, essa doutrina nunca desceu para a ponta dos dedos. Eles eram apenas crentes intelectuais, eles tinham doutrina certa na mente, contudo comportamento errado, e isso é demonstrado em algum momento das suas vidas. Eu gostaria de dizer algo aqui muito importante para vocês. Eu não vou fechar o assunto. É necessário humildade para pregar nesse texto, e é necessário humildade para ouvi-lo. Porque na grande verdade é a seguinte: nenhum de nós temos capacidade para dizer quem é salvo ou quem não é. Eu estou olhando para todos vocês aqui, e eu não sei, sinceramente falando, quem vai para o céu e quem não vai. Eu não sei. Gostaria que todos fossem, mas Jonas capítulo 2 verso 9, ele nos diz o seguinte: que a salvação não pertence ao pastor Rony. A salvação pertence a quem? Ao Senhor. Em última análise, só quem sabe disso é Deus. A mim compete apenas pregar toda a Escritura e deixar o resultado com Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vou já entrar no texto, mas eu gostaria de fazer referência ao pastor Russell Shedd.
Certa feita chegaram para ele e perguntaram o seguinte: pastor, o senhor crê que um crente pode perder a salvação? E ele respondeu da seguinte maneira: depende. Se quem salvou esse crente foi Jesus Cristo, jamais. Mas se foi outra pessoa, certamente ele perderá. Você crê que Deus erra? Então, uma pergunta nessa noite para nós: você acha que seu nome, que está no livro da vida, que está colocado lá, pode ser apagado? Se ele te escolheu antes da fundação do mundo, se ele apaga em determinado momento, é porque ele errou. E Deus não erra. Deus é perfeito. No reino de Deus não tem rabisco, não tem rasuras, não possui borracha. Se está lá, está. E se não está, não está. Essa é a grande realidade. Mas vamos para o texto propriamente dito. Sim, vou responder a pergunta que parece que eu tinha esquecido, mas vou responder. Eu disse a você que por muito tempo eu pensei que a coisa pior que você poderia taxar alguém seria de desviado. E não é. O pior título que nós podemos ser taxados, sabe qual é? Apóstata. Alguém que em um determinado momento da sua vida creu, mas de repente começa a negar tudo que ele acreditava. E é sobre esse tipo de pessoa que esse texto vai nos falar nessa noite. Vamos a ele? Inicialmente o verso de número 4, eu vou ler todo. Olha o que o autor diz: pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Pare um pouquinho aqui. Primeira lição para a nossa vida, com base no verso 4 e no verso de número 5. Guarde isso no seu coração. É possível, é perfeitamente possível alguém ter uma experiência religiosa muito profunda, sem nunca ser convertido. Vou repetir, é muito possível que alguém tenha uma experiência religiosa profunda e não seja salvo. Interessante que ele começa dizendo o seguinte, olha: pois é impossível que aqueles que uma vez foram o quê? Iluminados. Que coisa, o que é que o autor está afirmando? O autor está afirmando que essas pessoas que apostataram, inicialmente, elas saíram das sinagogas e elas migraram para as igrejas, para as comunidades cristãs. E o que me chamou mais a atenção aqui é que quando essas pessoas que abandonaram suas sinagogas, leia-se, os judeus, foram para uma igreja cristã, quando elas chegaram lá, elas se depararam não com pastores criativos. Os pastores não inventaram mensagem para elas. Outra coisa interessante, elas não se depararam com palhaços no púlpito. Não existia stand-up gospel como nós temos hoje. Não existiam novidades no mercado da fé. Não existia toalhinha ser tu uma bênção. Não tinha rosa ungida, de maneira nenhuma. Nem existia picaretas no púlpito. Elas saíram das sinagogas e foram para as comunidades cristãs. E o que aconteceu? Ou seja, em outras palavras, o que elas encontraram lá? Elas encontraram pregadores fiéis. O autor está dizendo algo interessante aqui. O quê? Que esses pregadores lhes apresentaram o Evangelho. Elas foram, irmãos, esclarecidas que Jesus era o Messias do Antigo Testamento. Que coisa, ou seja, quando elas se depararam com as igrejas, com os pastores daquela igreja, as trevas foram dissipadas da mente delas. Os irmãos estão me entendendo? O evangelho verdadeiro não foi, irmãos, sonegado a elas, pelo contrário, foi exposto a elas. Elas sabiam quem era Jesus, elas tinham plena convicção de quem era Jesus, o que ele havia feito. O Messias tão esperado por eles, que era na realidade judeus, estava diante deles através da palavra, então não havia dúvida.
Eles não podiam dizer, nós estamos em ignorância, não. A ignorância foi dissipada. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Que eles foram iluminados. Porque é interessante, irmãos, todos nós que estamos aqui, nós temos dúvidas. Todos. Até João Batista teve. Houve um momento no ministério de João Batista preso, João Batista mandou seus discípulos perguntarem a Jesus se ele deveria esperar outro Messias ou se ele era o Messias mesmo. E Jesus diz a ele o que é que eu estou fazendo. Ou seja, dissipou as trevas da mente de João Batista. Então, esse grupo de pessoas aqui, eles entenderam a verdade. A verdade não foi só negada a eles. Eles foram privilegiados em que sentido? Eles escutaram o evangelho verdadeiro. Guarda uma primeira coisa aqui na sua mente, nessa noite, por gentileza. Uma pessoa pode conhecer todas as doutrinas bíblicas e não se converter. Esse é o primeiro ponto que o autor está dizendo aqui. Mas ele vai um pouquinho mais adiante. Ele diz que eles não foram apenas iluminados, mas ele diz que eles também experimentaram o dom celestial. Você já teve uma experiência com Cristo? Uma experiência real que Cristo verdadeiramente vive? Esses irmãos aqui, por assim dizer, entre aspas, eles tiveram. Porque o dom celestial aqui significa Jesus. O que o autor está dizendo é que o que aconteceu com ele, eles não tinham dúvida acerca da pessoa de Jesus Cristo. Aquele Jesus que se apresenta, por exemplo, para a mulher samaritana, em João capítulo 10, verso 10, que diz a ela, aliás, capítulo 4, verso 10, que diz a ela, eu sou o dom de Deus. Aquele que se revelou à mulher samaritana, se revelou a esse grupo de pessoas aqui. Eu gostaria que você atentasse para o seguinte: eles participavam do que nós vamos participar hoje à noite aqui. Quando o pão era dado na mão deles, e quando o vinho era distribuído na mão deles, todo esse grupo sabia o significado da Santa Ceia. Eles não eram mais ignorantes. Eles sabiam o que o pão representava, eles sabiam o que o vinho representava. Em outras palavras, eles sabiam que não adiantava mais eles levarem bodes, levarem touros, levarem carneiros para serem sacrificados no templo. Por quê? Porque Jesus era o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Eles tinham plena convicção disso. Vocês estão me entendendo? Ouvir o Evangelho, existia lucidez na mente. E um sacramento como esse, eles tinham plena convicção do que era, do porquê estava sendo realizado. Eu acredito, creio eu, que no momento da Santa Ceia, eles choravam. Toda Santa Ceia, sem exceção. Eu me lembro da irmã Faruz. Toda Santa Ceia. Porque em toda Santa Ceia ela chorava copiosamente. A irmã Faruz é uma irmã que já partiu do Senhor, que congregou aqui conosco. Porque ela entendia, creio eu, das verdades que estavam sendo ditas aqui, através da Santa Ceia do Senhor. Esse povo também. Mas não só isso, o que mais me chocou nesse verso 4, ele diz o seguinte, olha, que eles experimentaram o dom celestial. Meus irmãos, né? E se tornaram participantes do Espírito Santo. Interessante que minha Bíblia diz que eles se tornaram. Se eles se tornaram, o que é que você entende? Que eles nunca tinham vivido isso. Antes dele entrar naquelas comunidades cristãs, esse grupo não sabia o que era isso que eu estou dizendo aqui, eu vou passar a dizer daqui a poucos segundos. Eles se tornaram participantes do Espírito Santo. O que é que o autor está querendo dizer aqui? Que o Espírito Santo começou a trabalhar na vida deles. Pasme o que eu vou dizer aqui, dando até dons, mas sem os regenerar.
É chocante ou não é? Para mim é extremamente chocante. Interessante que um bom autor, comentarista, melhor dizendo, do Novo Testamento, chamado Simon Kistemaker, ele diz o seguinte, olha, analisando esse texto, ele diz o seguinte: foram dados a essas pessoas também todos os dons que foi provavelmente dado na igreja de Corinto. Contudo, eles nunca nasceram de novo. Isso lhe choca? O que é que o autor está dizendo aqui? Que há pessoas que têm o dom da palavra, mas nunca nasceram de novo. Que há pessoas que podem até profetizar, mas nunca tiveram experiência real com Deus. Que há pessoas que podem ter dom de cura, sem nunca ter sido regenerado. Aí você poderia perguntar: que heresia, pastor, o senhor está pregando? Vamos para a Bíblia. A minha Bíblia diz que Saul profetizou. Em algum momento da vida dele, ao invés dele esperar a resposta de Deus, ele foi procurar uma médium. Mas ele profetizava. Você quer outro exemplo bíblico? Para mim, um dos maiores: Judas Iscariotes. Quando você chegar em casa, você abre Lucas capítulo 9, verso 1 e 2. A Bíblia diz que Jesus deu a Judas, porque ele estava entre os 12, poder de cura, de expelir demônios, de pregar o reino de Deus. E Judas fez isso. E mesmo assim ele nunca se converteu, pelo contrário, ele é chamado na Bíblia de filho da perdição. Que coisa, irmãos! O que é que eu estou querendo dizer aqui a vocês? Que essas coisas chocam. Ler um texto desse, irmãos, é andar de joelhos diante do Senhor. Me permita um parêntese aqui. Eu não vou citar o nome. Eu tive aula no seminário com um professor de uma igreja histórica. Ele era um senhor de 72 anos. Ele foi pastor entre os índios na África. E depois ele veio para a capital da África do Sul e pastoreou uma igreja com 5.000 membros. Você imagina o que é você ser pastor de uma igreja de 5.000 membros? E ele lecionava como ninguém. Ele era um excelente mestre, professor de história eclesiástica. E certo dia ele adoeceu do coração. Nós fizemos uma cotinha, compramos uma válvula para ele. Ele colocou essa válvula e ele sumiu. Nós nos formamos e um colega meu, que hoje é pastor em uma determinada igreja, o encontrou na Praça da Bandeira com 72 anos e disse: paz do Senhor, pastor. Ele olhou para esse meu amigo e disse: eu quero lhe dizer 3 coisas. Primeiro, não me chame de pastor. Eu sou mórmon. Segunda, assumir minha homossexualidade. Terceira, não creio em nada do que eu lhe ensinei. 72 anos, 60, algo em torno de 50 anos de ministério. E olhou para a cruz de Cristo e disse: eu não acredito em nada disso. Experimentou os dons celestiais, tornou-se participante do Espírito Santo. Ele me ensinou Patrícia, que está aqui. Quantas pessoas não se converteram através da homilia daquele homem na África, na tribo dos índios, no Rio de Janeiro, em Patos, tudo igreja pastoreada por ele. Mas continuando, verso 5, ele diz o seguinte: que eles também não só foram iluminados, não só experimentaram o dom celestial, não só se tornaram participantes do Espírito Santo, mas no verso 5 ele diz o seguinte: e experimentaram a boa palavra de Deus. O que significa isso? Que aonde eles congregavam, existia pregação bíblica genuína. Eles escutavam e eles entendiam plenamente o que era pregado.
Eles concordavam com o que era pregado. O que me chama a atenção, eles até mudaram de comportamento. O que que significa experimentar a boa palavra de Deus? É como muitas vezes a gente escuta de algumas pessoas. Eu não estou dizendo que todo mundo que faz isso é apóstata. Me entendo, irmãos. Mas é muito comum alguém ouvir um sermão e dizer: realmente eu estou errado. Ou como eu preciso consertar a minha vida. Já ouviu isso? Eu tenho que me consertar, eu tenho que voltar, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Minha vida não pode continuar dessa maneira. Eles eram assim. E até mudavam o comportamento. Qual era o problema deles, irmãos? É que a palavra era pregada. Por exemplo, num domingo. Mas ela só tinha poder de duração no coração deles, talvez até na segunda ou na terça. Na quarta já não valia mais. Estão lembrados da parábola do semeador? Os espinhos sufocavam, não deixava que ela frutificasse, as tentações do mundo, as fascinações do mundo. Ou o solo era rochoso, não existia terra úmida suficiente no coração deles para que a palavra fosse pregada. Na hora da provação, na hora da tentação, eles se desviavam. Qual um exemplo bíblico desse aqui, de uma pessoa que fez isso? Eu estava meditando nesse texto hoje à tarde. Atos, não precisa abrir, capítulo 8, verso 12 e verso 13. A Bíblia diz que Filipe estava em Samaria, pregando a palavra de Deus. E de repente aparece Simão o mágico. E a partir do momento em que Simão pregava, a Bíblia diz que aquele homem creu. Acreditou no que Filipe estava pregando, a ponto de ser batizado. Mas em determinado momento da vida dele, logo após, aquele homem apostatou da fé, abandonou tudo que ele acreditava. Mas ele recebeu a boa palavra de Deus. Mas não só isso. Ainda tem uma quinta coisa que acontecia no coração desse povo. Ainda no verso 5, olhe para lá. Eles experimentaram a boa palavra de Deus. Aí o autor diz o seguinte: e os poderes do mundo vindouro. Que poderes são esses? A gente entende que há um mundo que há de vir. O reino de Deus vai ser estabelecido de uma forma plena depois do juízo final. Nós entendemos e cremos assim. O autor não está dizendo que essas pessoas foram no céu e tiveram uma experiência mística no céu, não. Mas ele está dizendo que aonde eles estavam, no mundo como eu e como você, eles provaram alguns poderes do mundo vindouro, que eu e você podemos desfrutá-lo aqui na terra. Que poderes são esses? Por exemplo, paz, santidade, justiça. É muito comum quando alguém se converte, e deve ser assim, ele mudar de comportamento. Ele não é a mesma pessoa, ele se torna um filho melhor, ele se torna uma esposa melhor, ele se torna um marido melhor, ele se torna um servo melhor, ele se torna um cidadão melhor, enfim, ele se torna uma ovelha. É verdade ou não é? Claro que é. Então eles experimentaram isso, né? Como diz o texto aqui, os poderes do mundo vindouro. Na casa de alguns começou a existir mais paz. Eles se tornaram mais santos. Me permita uma coisa aqui, irmãos. Há pessoas, Deus coloca pessoas do nosso lado, que de uma forma muito positiva nos influencia. E mesmo na nossa carreira cristã isso acontece. É interessante que no início da minha fé, um homem paupérrimo me influenciou muito. Congregava conosco um simples jardineiro, que tinha algo em torno de 6 filhos. E o maior prazer daquele homem no domingo à noite era colocar a gravata, a camisa social e ir para a igreja louvar.
Ele levava os 6 filhos. Enquanto ele ia para a nossa igreja, a 5 casas abaixo, existia um terreiro de macumba, a esposa ia para lá. E ele trazia os filhos naquela carreira, parecia uma fileirinha. Colocava lá na salinha e ia louvar o Senhor. Ele sempre louvava os cânticos de Chagas Sobrinho. E quando aquele homem louvava, meu irmão, a gente não sabia, é verdade isso, se o céu havia descido ou se a igreja havia subido. Como aquele homem era referencial para mim. E certa feita eu ia subir no bairro do Centenário há pouco tempo. Eu vi aquele homem com a carroça de verdura vendendo, e ele caído ao lado da carroça, bêbado, sem esperança. Aquele homem experimentou o dom celestial. Aquele homem teve momentos de paz. Aquele homem foi boca de Deus por um tempo, até para a esposa, que se converteu agora. E ele abandonou a fé. Eu não estou dizendo que não tem jeito para ele, entenda, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo que na vida dele, infelizmente, há sinais de uma apostasia. Que triste. Se você não se entristece com essas coisas, eu não sei no que nós temos crido. Olha o que diz o verso de número 6. E eu vou para meu segundo ponto. E que segundo ponto é esse, pastor? Verso 6. Que apesar de terem tido experiências espirituais, é possível alguém ter e cair. Ou seja, e desistir. Olha o que o autor diz no verso de número 6. E caíram. Pare um pouquinho aqui. O que é que o autor está dizendo? Ele acabou de dizer que esse povo tinha passado ou vivenciado tudo o que foi narrado e exposto aqui nessa noite, no verso 4 e no verso 5. Mas o autor diz que eles caíram. E cair aqui, meus irmãos, não é aquele pecado que você comete por deslize, não. Não é aquela pessoa que você às vezes trata mal, ou aquela mentira que você solta, aquela palavra torpe que você diz no sinal. Não é isso que ele se refere. Cair aqui é muito mais sério. É renunciar a tudo aquilo, irmãos, que você acreditou um dia. Cair aqui, meus irmãos, é negar a pessoa de Jesus Cristo. É você dizer que não acredita mais. Gostaria de lembrar uma coisa aqui nessa noite. Esse povo estava retornando para o judaísmo por conta da perseguição. Porque estavam perdendo emprego, porque estavam perdendo família, por serem cristãos. Eles estavam abrindo mão disso. E por essa razão, alguns estavam dizendo: eu não aguento viver sem minha esposa, eu não aguento viver sem meu trabalho, eu vou retornar para o judaísmo, eu não posso perder isso. Eles começaram a negar tudo o que eles acreditavam. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Se você ler Êxodo, do capítulo 12 até o capítulo de número 20, você vai ver que os israelitas que caíram no deserto, os que apostataram, eles colocaram sangue nos umbrais da porta. Eles comeram o cordeiro pascal. Eles consagraram seus primogênitos. Eles atravessaram o mar vermelho. Eles viram a coluna de fogo e viram a nuvem durante o dia. Tudo isso eles viram. Eles provaram da água de Mara, da água de Elim. Eles comiam maná, ouviam a voz de Deus. Porém, esses mesmos israelitas, eles apostataram da fé. Eles começaram a negar Jesus. E você poderia estar perguntando aí: pastor, por que pregar isso? Por que o senhor está pregando sobre isso? Abra seus ouvidos, porque isso pode acontecer com qualquer um de vocês. Isso pode acontecer comigo. Veja que coisa séria.
Por que pode acontecer? Porque apostasia não é algo de repente. Apostasia, ou seja, se arrepender de ter se arrependido, ela é um processo. Primeiro você deixa de acreditar, depois a desobediência fica consumada. E a pior coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, o coração não se arrepende mais. Eu nunca fui a um chá de revelação. Os irmãos estão me entendendo? Eu não sei como funciona, me perdoe que eu nunca fui. Mas eu sei que em alguns casos, a mulher, a mãe, né? Alguém pega um bolo, é o dos antigos, né? Hoje já faz até em avião, né? Pega um bolo, aí o pai e a mãe parece que não sabem o sexo do bebê, não é verdade? E a pessoa vai lá e parte. Se for azul é homem, se for rosa é menina, não é isso mais ou menos? Isso é antigo na Bíblia. Sabia? Houve um chá de revelação na casa de Isaac e Rebeca. Não teve bolo não. Teve não. Mas Rebeca começou a ver uma briga no ventre dela e não entendia o que era e perguntou a Deus o que era. Aí Deus disse: sabe qual é o problema? Tu tem 2 crianças dentro de ti. Eu escolhi uma e rejeitei outra. Eu escolhi Jacó e aborreci de Esaú. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Deus não criou Esaú para o inferno. Não. Esaú tomou decisão por conta própria, porque vendeu o seu direito de primogenitura, nunca quis. O mesmo autor aos Hebreus, no capítulo 12, diz que ele não se arrependeu, ele chorou porque perdeu a primogenitura, mas de tão duro que estava o coração dele, ele nunca se arrependeu de verdade. Esaú é um exemplo bíblico de uma pessoa que apostatou. Eu acho isso triste. Já vou seguir um pouquinho mais à frente, mas eu gostaria de lhe dar uma informação importante aqui. Existe uma diferença gritante entre o desviado e o apóstata. O desviado, por exemplo, é um Pedro, que nega Jesus 3 vezes, mas em determinado momento da vida ele se arrepende e volta. O apóstata é Judas, que tem oportunidade em cima de oportunidade, crê, tem experiência com Deus, participa das coisas de Deus, mas nunca se arrepende, nunca muda de vida. Que texto seríssimo! E o autor continua dizendo no verso 6, olha, ele está dizendo que é impossível, né? Lá no verso 4, esse é o que ele vem dizendo. É impossível o quê? Verso 5. Verso 6, perdão. Que eles sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo a vergonha pública. O que é que ele está querendo nos dizer aqui? O autor está nos dizendo, irmãos, que isso é impossível. Por quê? Porque Cristo não vai morrer de novo na cruz, não. Cristo não virá outra vez como um bebê. Ele não irá morar no ventre de Maria. Ele não irá nascer, aprender a E quando qualquer pecador, ele olha para tudo que Cristo fez no Calvário e diz o seguinte: eu não creio. A Bíblia chama isso lá em Marcos capítulo 3, verso 9, da blasfêmia contra o Espírito Santo. Você poderia me perguntar, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu estou lhe respondendo aqui nessa noite.
é uma pessoa olhar para tudo isso que foi feito por ele na cruz do Calvário e dizer: isso não é necessário, ou não foi suficientemente potente para me salvar. Por essa razão, o autor está dizendo o seguinte: olha, para uma pessoa que faz isso, não tem perdão. Permita-me um parênteses aqui nessa noite. Eu tinha um amigo que inclusive ele faleceu, infelizmente, de cirrose. Ele estava internado no HU. Eu fui visitá-lo. E a barriga dele era enorme. E quando eu estava visitando, ao lado da cama dele, paralelo à cama dele, tinha um rapaz vítima de um acidente. E quando eu cheguei, a enfermeira tinha virado ele e estava tirando lavas de dentro das feridas dele, com uma pinça. E interessante que eu vi algumas pessoas evangelizando dentro do hospital. E quando aquelas pessoas abriram a porta e disseram: nós podemos pregar para você? Aquele rapaz virou-se bruscamente, olhou para aquelas pessoas, 2 ou 3 mulheres estavam com a Bíblia na mão e disse: eu quero ir para o inferno, sumam daqui. Quando qualquer um de nós que estamos aqui, que tivemos toda essa experiência com Deus narrada no verso 4 e no verso 5, nós dizemos que essa experiência, olhando para a cruz do Calvário, que a cruz do Calvário não tem perdão para renovar a nossa mente, o nosso coração, na realidade nós estamos dizendo isso. Interessante que um teólogo chamado Stuart Olyott, ele diz o seguinte, analisando esse texto, olha, presta atenção: embora uma doutrina correta seja vital, a prova de que alguém é verdadeiramente cristão não está no fato de crer em todas as coisas certas. Até mesmo o diabo poderia subscrever as grandes confissões até de uma fé reformada. A prova de que alguém é crente, autêntico, não está em ter vivido tais experiências, mas está em seu caráter verdadeiramente transformado. Isso se vê em seu crescimento no entendimento das coisas espirituais, em sua crescente semelhança a Cristo e em sua perseverança até o fim. Meus irmãos, deixa eu lhe dizer algo aqui. Esses irmãos aqui, eles estavam se tornando pessoas preguiçosas. Eles não queriam mais vir à igreja. Eles não queriam mais se aprofundar na Bíblia. Muitas vezes, quando nós convidamos irmãos a vir aos cultos, escola bíblica, sabe o que nós estamos tentando fazer com vocês? Que vocês não se tornem indolentes, que vocês não esfriem, porque a marca de um salvo é perseverar. A perseverança faz parte da vida de um salvo. E se nós pararmos, a apostasia vai bater na nossa porta. Eu lhe desafio aqui nessa noite. Uma pessoa que se desviou, eu não estou dizendo que é apóstata, vá olhar se isso não foi um processo. Ela começa a perder o interesse pelos cultos, pelo louvor, pela oração, pela ceia, e vai se afastando. Era o que estava acontecendo aqui, infelizmente. E aí, verso 7 e verso 8, ele dá um exemplo prático de um convertido verdadeiramente e de uma pessoa que não é. Olhe para o verso 7 e o verso 8. Primeiro ele fala sobre o convertido. Ele usa uma figura tirada do campo, né? Da área rural. Olha o que ele diz: pois a terra que absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz planta útil para aqueles por quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. O seu destino é ser queimada. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que nessa comunidade a palavra era igual para todos, e ele assemelha a palavra aqui a uma semente. O que eu estou pregando aqui nessa noite, por exemplo, está sendo para todos vocês.
Com certeza o Espírito Santo está derramando essa verdade em alguns corações e em outros não. Em todo sermão acontece isso aqui. A palavra aconteceu hoje de manhã, toda, sem exceção. A palavra é lançada. O seu coração vai absorver. O Espírito Santo vai tentar aplicá-la ela no seu coração. Agora, o grande ponto a ser observado nessa noite é o seguinte: o que você tem produzido? Interessante que no verso 7 ele diz o seguinte: olha, a terra que absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz o quê? Planta útil, para aqueles por quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Meu irmão, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Não existe crente infrutífero. Não venha me dizer que você está aqui há 20 anos e nada mudou na sua vida para melhor. Se com certeza na sua vida não tem fruto do Espírito Santo, por exemplo, se não existe santidade, se não existe comunhão com os irmãos, ou mesmo, vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui. Se não existe preocupação com os perdidos, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Quanto é a sua oferta missionária? Qual foi a última vez que você orou por João Neto? Qual foi a última vez que você convidou um amigo seu para vir para aqui, ouvir um sermão? Qual foi a última vez que você ligou para alguém que você tem sentido falta aqui na igreja? Qual foi? Ei, isso é um coração que frutifica. Qual foi a última vez ou a primeira vez que você disse: eu vou tomar uma decisão na minha vida, eu vou perdoar? Isso não é obra do homem. Isso é obra de alguém que escuta a palavra e o Espírito Santo ministra sobre a vida dela, joga chuva sobre a vida dela, faz frutificar na vida dela. Ele está dizendo: esse é salvo. Mas olha o contraste do verso 8: mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitado e está perto da maldição. A minha pergunta a você nessa noite, com base no verso 8, é o seguinte: o que você tem produzido ou deixado de produzir? Pense sobre isso nessa noite. Interessante, irmãos. Porque eu não creio que o verso 4 e o verso 5 ele esteja o autor falando de crentes verdadeiros. Porque na realidade, em nenhum momento, nesse verso aqui, ele diz que esse povo foi regenerado ou foi vivificado em Cristo. Nenhum vocábulo dessa natureza se encontra aqui. Eu estou quase finalizando, mas eu gostaria de deixar algo muito sugestivo para você aqui nessa noite. Abra seus ouvidos, por gentileza. O que nos torna cristão é porque cremos e nos arrependemos, não por causa da nossa performance. Eu gosto muito da carta de Paulo aos Coríntios. Você chega em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala ali sobre a distribuição dos dons na igreja de Corinto. No verso 14, Paulo nos diz ali sobre a supremacia do dom de profecia sobre o dom de línguas. Não é verdade? Mas entre o verso 12 e o verso 14, aliás, entre o capítulo 12 e o capítulo 12 e 14, está o capítulo 13, que é a personificação da pessoa de Jesus Cristo. Paulo não era um escritor desorganizado, porque ele fala dos dons no 12 e fala dos dons no 14, e entre eles ele coloca o capítulo 13 falando de amor. O que é que ele está dizendo? O que quer dizer a igreja de Corinto? Não adianta nada nós termos dons se nós não conseguimos amar. Não com a perfeição do capítulo 13, porque ali é a personificação de Cristo. Mas é impossível que um salvo não queira parecer com Jesus. Claro que nós não vamos conseguir, mas a gente luta, tenta para conseguir essas coisas. Só algumas aplicações e a gente já parte para a Santa Ceia. Eu gostaria que você atentasse para o que eu vou dizer aqui.
Não é difícil você ouvir uma palavra como essa e ficar pensando: meu Deus, eu pensei também, eu sou salvo ou não? Meu Deus, será que eu sou salvo? Será que realmente eu sou uma pessoa convertida? Eu tenho uma boa notícia para você. Só o fato de você estar preocupado quando você peca, o fato, meu irmão, de você se preocupar em um dia ser condenado ao inferno, só isso traz uma certeza no seu coração. Sabe qual? Você não é um apóstata. Porque um apóstata, ele escuta uma verdade como essa e ele não está nem aí. Não pense que alguém que apostatou está preocupado com o céu, com o inferno, com vida eterna. Ele nem liga para o que foi pregado aqui. Mas se seu coração bradou, se seu coração saltitou, se sua mente pulsou e você disse: meu Deus, eu sinto o seguinte nessa noite: você ainda não cometeu esse pecado de Marcos capítulo 3, verso 9. O que é que eu quero dizer para você nessa noite? Possivelmente você é uma pessoa salva. E se você é uma pessoa desviada, ainda tem jeito para você. Mas há um segundo ponto aqui nessa noite. Talvez você conheça alguém, todos nós conhecemos, que um dia professou a mesma fé que a gente, que cantou num coral, que cantou no louvor, que pregou, que ministrou. Não é verdade? Todos nós conhecemos. E quem sabe, infelizmente, como esse meu amigo que eu citei lá no bairro do Centenário, retrocedeu da fé, virou as costas para Deus. Deixa eu lhe dar um conselho. Repito, nenhum de nós aqui temos condição de dizer quem é apóstata, quem é desviado ou quem não é. Nós não temos essa capacidade. Portanto, ore por essa pessoa, clame por essa pessoa, peça que Deus alcance o coração dela, porque, repito, a salvação pertence ao Senhor. E eu termino aqui, gostaria de dizer só uma coisa. Certa vez eu conversei com um pastor muito querido, amigo, e eu disse a ele que eu estava sem dormir à noite, faz tempo, preocupado com a vida cristã de algumas pessoas. E eu me preocupo mesmo, irmão. Deus conhece meu coração. Muitas vezes eu estou dormindo e passa na mente o rosto de todos vocês. Eu não estou dizendo dos visitantes porque eu estou lhe vendo agora, mas de pessoas que há muito tempo congregam aqui comigo. Deus sabe que é verdade. Eu me ponho de joelhos por vocês todos os dias. E passa um filme na minha mente, da face de todos vocês. E eu dizendo a esse pastor isso, ele disse o seguinte: na minha igreja eu faço o seguinte, eu prego. Quem quiser se arrepender, que se arrependa. Eu não estou nem aí. E eu disse: eu vou ser desse jeito. Mas deixa eu lhe confessar uma coisa, eu não consigo. Sabe por quê, irmãos? Porque eu creio no que eu preguei aqui nessa noite. Creio. Eu não estou aqui por status, eu não sei nem porque eu estou aqui, né? Eu não estou aqui, irmãos, para ter evidência na vida. Eu acho que eu deveria até ter procurado outra coisa, para ser famoso, para ser rico, né? Mas é como o pastor James disse certas vezes, né? Ministério, eles são algemas invisíveis. Você pensa em ser tudo, mas você só se realiza em ser boca de Deus. Que Deus o abençoe nessa noite, em nome de Jesus.